Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como anda o estudo de vocês? Do pessoal aí que está estudando para concurso de tribunais e da Polícia Civil, a Polícia Técnico-Científica de São Paulo, que já foi autorizado, como eu falei no vídeo anterior. Eu iniciei os estudos no mês de maio, mas outra vez deu uma parada, porque quem é mãe está sempre fazendo isso. Minha filha adoeceu, ficou em casa e agora estou retomando mais uma vez. Como eu prometi para vocês, à medida que eu ia estudando e verificando que alguns assuntos tinham uma certa dificuldade de entendimento para pessoas que não são da área do direito, eu prometi que ia gravando aos poucos os vídeos. Não consegui fazer semana passada, mas como prometido está aqui o vídeo falando sobre a aplicabilidade das normas constitucionais. Vou falar de uma forma mais resumida, até para que o entendimento seja mais facilitado. As normas constitucionais, para o pessoal aí que vai estudar desse tipo de concurso, é um assunto que é muito cobrado. Todo slide, toda apostila que eu estudo para concurso sempre tem a aplicabilidade das normas constitucionais. Então, o que seria a aplicabilidade das normas constitucionais? Será que após a promulgação de uma Constituição e ela passar a existir no mundo jurídico, todas as normas que estão ali vão ser aplicadas da mesma forma? Será que todas têm a mesma eficácia? Parece que não é bem assim. A aplicabilidade das normas constitucionais, que inclusive há uma classificação muito conhecida, que é a de José Afonso da Silva, elas vêm dizendo exatamente o contrário. Apesar das normas constitucionais, todas elas produzirem algum efeito, seja um efeito maior ou menor, nem todas têm a eficácia da mesma forma. E o que isso quer dizer? Segundo José Afonso da Silva, as normas constitucionais, elas são classificadas em normas de eficácia plena, contida e limitada. Essa classificação vem explicando qual será a eficácia jurídica que cada norma constitucional terá. Quando nós falamos da norma de eficácia plena, o nome já nos remete à plenitude, não é mesmo? Que é algo que vai ser aplicado independente de existir qualquer regulamentação. E é isso mesmo que ela é. Por exemplo, o direito de você ter uma vida digna enquanto pessoa, enquanto cidadão, trazido ali pelo princípio da dignidade humana, que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, né, do nosso país. A dignidade da pessoa humana é uma norma, é um princípio que tem um valor muito grande, que ele vai dirigir todo o ordenamento jurídico. Então, todas as normas que são editadas, o legislador tem que se atentar ao princípio da dignidade humana, saber se estão de acordo com esse princípio, se não está ferindo a dignidade da pessoa humana. Por ser de tanta importância, o princípio da dignidade humana é uma norma de aplicabilidade plena. Não há necessidade de regulamentação para que essa norma possa produzir efeitos. Outro exemplo de normas de eficácia plena é o artigo 2º da Constituição, que vem tratando dos poderes da União, dizendo que são poderes independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. Essa norma é uma norma de eficácia plena, ela não precisa de uma norma regulamentando para dizer quem são os poderes da União, ela não precisa de uma norma regulamentando para dizer que esses poderes, eles têm autonomia entre eles, que eles são independentes, que eles têm que ter harmonia entre eles. Ela existe e já pode ser aplicada e já produz todos os seus efeitos. Então, ela tem uma aplicabilidade direta, imediata e é plena. Ela produz todos os seus efeitos desde o início em que ela passou a existir. Já as normas de eficácia contida, elas também, assim como as de eficácia plena, elas são de aplicabilidade direta e imediata. No entanto, o próprio nome dela já faz você lembrar de que ela pode vir a sofrer alguma restrição, porque olha o nome dela, contida. Isso quer dizer que ela pode ser contida pelo legislador. E como que isso pode acontecer? Um exemplo que nós temos, o livre exercício do trabalho, da profissão. Todos nós não somos livres para exercer o nosso trabalho digno, nosso trabalho lícito. No entanto, há algumas profissões que, em razão da complexidade, do risco que elas podem expor à sociedade, o legislador pode criar algumas limitações para que aquela pessoa possa exercer sua profissão. Ah, mas então eu não posso trabalhar? Pode, só que você vai ter que cumprir requisitos se existir uma lei regulamentando a sua profissão. Um exemplo muito claro é, por exemplo, a minha profissão, a profissão de
outros advogados, que há necessidade de você fazer uma prova para que você possa exercer a advocacia. Eu posso terminar minha faculdade de Direito e sair por aí advogando? Eu posso representar as pessoas processualmente? Claro que não. Primeiro eu vou ter que prestar a prova da Ordem dos Advogados do Brasil, me inscrever, tudo conforme a legislação determina, e somente depois é que eu vou poder exercer a profissão de advogado. Inclusive outras profissões que também existem por aí. Agora, por exemplo, a pessoa que é jornalista, já foi até decidido pelo STF que o jornalista, ele não precisa estar regulamentada a profissão dele para que ele possa exercer o seu trabalho. Inclusive, não precisa nem ser formado, não precisa ser graduado em jornalismo para que alguém possa exercer essa profissão. Inclusive, um dos fundamentos é a liberdade de expressão. Então, essa pessoa que vai exercer a profissão de jornalista, ela não precisa exatamente estar formada. Então, ela pode exercer seu ofício, sua profissão ali livremente. Assim como outras pessoas, por exemplo, vão vender na rua, o ambulante. A pessoa pode vender, ela pode comercializar sua mercadoria desde que seja lista, desde que atenda os padrões exigidos na vigilância sanitária, etc. Pode, mas ela pode abrir uma barraca no meio da rua livremente? Não, possivelmente ali no município dela vai haver uma regulamentação dizendo o que é que ela deve fazer, se ela precisa de um alvará para que aquele estabelecimento, ainda que seja um ambulante, possa funcionar. Então, essas normas, embora existam, embora tenham aplicação plena e imediata, há algumas situações que o legislador vai trazer um regramento, uma lei ali regulamentando. E aí ele vai o quê? Conter, restringir aquela eficácia daquela norma que já vai passar a ter uma certa limitação. E uma forma fácil de identificar uma norma quando é de eficácia contida é exatamente o próprio dispositivo legal. Na maioria das vezes, o artigo ele vem mencionando que é livre o exercício de tal direito, o indivíduo pode exercer tal direito desde que ou não tenha lei restringindo, ou mesmo vem dizendo que o legislador pode vir a criar ou editar uma lei regulamentando aquela situação. Na maioria das vezes, sempre faz menção à possibilidade do legislador vir editar uma lei para regulamentar aquela situação. Se não houver lei regulamentando, você vai poder exercer o seu direito plenamente de imediato, vai ser auto-aplicável aquela norma. No entanto, se houver uma regulamentação, você vai ter que saber quais são os requisitos para que você possa usufruir daquele direito que venha previsto ali na norma. Um exemplo claro nós temos aqui no artigo 9º, que fala sobre o direito de greve. Eu vou ler aqui para vocês, na Constituição. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Esse é o artigo 9º da Constituição. Aí você fala, tá bom, mas isso daí tá parecendo uma norma de eficácia plena, tá dizendo que é assegurado, já posso sair usufruindo desse direito. Poder você pode, mas o parágrafo 1º já vem trazendo uma dica para você saber que é uma norma de eficácia contida. Porque ele diz, parágrafo 1º do artigo 9º da Constituição, a lei definirá os serviços ou as atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Então, você pode exercer o direito de greve? Você pode, mas a lei vai dispor como esse direito de greve vai ser exercido. Então, essa norma é uma norma de eficácia contida, ela é auto-aplicável, ela tem uma aplicabilidade plena, mas ela pode ser restringida pelo legislador que vai dizer como que esse direito vai ser exercido. Por isso, ela é fácil de ser identificada. Na maioria das situações, você vai perceber quando estiver lendo lá a lei seca, principalmente referente a essa questão da aplicabilidade das normas constitucionais, você vai ler os dispositivos de lei que vai cair no seu edital e você vai perceber que lá alguns dispositivos vão fazer menção à existência ou à possibilidade de edição de uma lei. Essas normas, na sua maioria, são de eficácia contida. E você vai lembrar do nome porque contido quer dizer que pode ser restringido pelo legislador, diferente das de aplicabilidade plena, que elas podem ser exercidas em toda a sua plenitude. Mas não para por aí, porque nós temos as normas de eficácia limitada. Essas daí, realmente, elas vão precisar da edição de leis para que elas possam produzir os seus efeitos. Para que elas possam ter eficácia.
Então, como ela precisa que o legislador crie uma lei, então eu posso imaginar que ela não tem efeito nenhum, que ela não produz efeito nenhum, que tanto faz ela existir como tanto fez. What? Aí é onde está a pegadinha. Tem muita questão de prova que usa essa questão da eficácia para você confundir com os efeitos. Não é porque ela não produz todos os efeitos que ela não tenha nenhum efeito. Mas essa norma de eficácia limitada, ela realmente precisa da edição de leis para que ela possa ter essa produção de efeitos total. E quais seriam essas normas? Geralmente elas estão associadas às normas referentes aos programas criados pelo governo, de saúde, de educação, tanto que elas são chamadas normas declaratórias de princípios programáticos, porque elas vão tratar exatamente desses programas que o governo cria em benefício da população. E há necessidade que o legislador edite uma norma regulamentando como que isso vai acontecer. Além dessas normas declaratórias de princípios programáticos, nós também temos as normas declaratórias de princípios institutivos, que vão tratar da criação de pessoas jurídicas dentro da administração pública, como que vai ser a criação de determinada instituição. E nós temos alguns exemplos também na Constituição referente a essas duas espécies de normas de eficácia limitada que nós vamos ver aqui. Um dos exemplos que nós temos aqui da norma de eficácia limitada é o artigo 196 da Constituição. É um dos mais conhecidos, quase todo o livro vem trazendo esse dispositivo legal como exemplo, que ele trata do direito à saúde, diz aqui: a saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Essa é uma norma de princípios programáticos, né? Que é uma subdivisão das normas de eficácia limitada. Há a necessidade da edição de leis regulamentando como vão ser esses programas referentes à saúde. E um outro exemplo aqui também das normas de eficácia limitadas é referente à sua classificação em normas declaratórias de princípios institutivos ou organizativos, que é o artigo 88 da Constituição. Ele vai falar sobre a lei disporá sobre a criação e extinção dos ministérios e órgãos da administração pública. Então, como essa norma de eficácia limitada trata da criação de órgãos e instituições da administração pública, vai haver a necessidade de lei dizendo como que esses órgãos vão ser criados, como vão ser distribuídos ali dentro os funcionários, quais são as regras, os regulamentos que eles vão precisar seguir, como que isso vai acontecer. Então, há necessidade de lei. Só existe a norma dizendo que vai ser criado não é o suficiente. Tem que o legislador editar uma lei regulamentando aquela situação, aquela criação daquela instituição. Como eles cobram a aplicabilidade das normas constitucionais é dispondo lá o dispositivo legal e perguntando, questionando ao candidato se aquela norma de eficácia é plena, contida ou limitada. Para isso você tem que entender o que significa cada uma dessas classificações e você vê que não é tão difícil assim. A de eficácia plena não vai ter no dispositivo legal fazendo menção à lei, dizendo que vai ser regulamentado, não existe isso, ela já tem uma eficácia plena. A de eficácia contida, como o próprio nome já diz, embora exista lá o direito, mas sempre vai ter um parágrafo ou alguma coisa fazendo menção que o legislador pode vir a limitar aquele dispositivo, aquela regulamentação. A de eficácia limitada, como deu para perceber, já vem logo de cara dizendo que precisa da edição de lei. Então, ela só vai ter todos os seus efeitos quando houver edição de lei. Então, se você entender, se você compreender e ler com calma cada dispositivo legal, há uma possibilidade de ter um número maior de acertos nessas questões. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem dúvidas ou quiserem deixar sugestões, podem deixar aqui nos comentários, que assim que puder eu vou responder. Obrigada por assistirem. Não esqueçam, pessoal, de curtir, de compartilhar com quem também está precisando, com quem está nessa preparação e se inscrever aqui no canal para poder nos ajudar. Até o próximo vídeo.